Fala, galera! Você sabe para que serve história? Papel de historiador? O que são fontes históricas? Bateu uma dúvida? Fica tranquilo, eu tô aqui para resolver com vocês. Então, depois da vinheta, eu venho com essa história, na verdade, com uma grande história para poder a gente desenvolver juntos um entendimento sobre o que são as fontes históricas e qual é o papel do historiador. Fica ligado! Olá, pessoal! Eu sou a Bindá, sou professora de História e eu tô aqui para poder ajudar principalmente os meus alunos, né, a entender um pouquinho melhor sobre o conteúdo, tudo que eu falo em sala, e eu deixo esse feedback para mim. É importante para eu ter esse canal, é um canal que eu consigo me linkar com alunos, ex-alunos e pessoas que gostam do conteúdo de História, e também para que eu consiga sempre trabalhar assim essa minha eloquência, forma de falar com o público de uma forma geral. Isso me ajuda bastante. Então, eu vou começar pedindo que, se você gostar do conteúdo que eu vou fazer aqui, do que eu vou promover aqui, do que eu vou falar, curta, compartilhe, torne isso acessível a outras pessoas que têm o mesmo interesse que você ajuda o canal e eu te ajudo a fazer, a entender melhor outras coisas fazendo mais vídeos. Bacana? Uma troca. A gente faz uma troca. Bom, como eu falei pra vocês, eu só vim dar pra quem tá assistindo pela primeira vez. E estou de cenário novo, fiz um cenário mais voltado para como se fosse uma sala de aula mesmo, para deixar vocês ligadinhos. Meus outros vídeos, se vocês olharem ali, tava um pouquinho mais, era feito nas coxas, assim, às vezes a câmera não era muito boa, o som não saía legal, era bem no improviso. Mas agora eu resolvi investir, porque uma coisa que eu tenho aprendido diariamente é como a educação é importante e como muitas pessoas precisam da educação para entender política, entender sociedade, saber entender o espaço do outro. A gente está vivendo realmente, principalmente no nosso país, um momento tão polarizado, né? Pessoas que não aceitam a opinião do outro, acham que o outro tá errado, que só ele é o certo. Não é legal, não é bacana, e eu acho que a história vem exatamente nessa pegada de quem entende história realmente, quem tem consciência do passado, consegue aprender com ele. Houveram tantas guerras, houveram tantas mortes por questões de pessoas que não conseguiam entrar em consenso. Vamos tentar, né, através das nossas experiências do passado, mudar, transformar o nosso presente. A pessoa não gosta da Coca-Cola, gosta mais da Fanta, ou gosta mais do Guaraná. Beleza, o mundo aí é plural e estamos aí para entender que o que seria do vermelho se não fosse o preto, o que seria do branco se não fosse o azul, não é verdade? Então vamos lá. Hoje eu vou inaugurar esse canal, né? Inaugurar porque eu já estou com um cenário novo, tô motivada. 2023 eu entrei com o pé direito. Então hoje eu tô aqui para falar sobre analogia. O que significa analogia? Eu pego um assunto que às vezes aparentemente não tem uma ligação com o outro, que é diferente, e eu acabo encontrando uma igualdade entre eles, ou alguma coisa que os ligue, ou alguma coisa que faça um ser referência para o outro. Então, na minha primeira aula do 6º ano, é uma coisa que vai, meu Deus, como é que ela faz isso? Eu falo sobre crime, eu falo sobre um crime específico para poder entrar no assunto do papel do historiador e das fontes históricas. Então eu vou trazer aqui, quem já é mais velho já ouviu falar sobre isso. Esse crime aconteceu no dia 29 de março de 2008. Foi o crime que chocou o Brasil, né? Principalmente como a forma que aconteceu foi a morte da criança Isabela Nardoni. Ela tinha 5 anos na época. E ela foi encontrada morta, jogada, né, no pátio do edifício em que a família do pai morava. O pai, a madrasta, Ana Carolina Jatobá, e ela tinha um irmãozinho, e ela também, acho que os pais eram separados, mas ela morava com a mãe, Ana Carolina Oliveira. Esse crime chocou o Brasil inteiro. E por que eu trago esse crime para poder entender como aconteceu a morte da Isabela Nardoni e o que isso tem a ver com a história e o papel do historiador e das fontes históricas? No livro didático que eu leciono, para o 6º ano, o primeiro assunto é o papel do historiador, o papel da história e das fontes históricas. As fontes são os materiais que eu realmente utilizo
para linkar ou para criar um quebra-cabeça e montar a história. E isso, eu acho que esse crime tem muito essa coisa do quebra-cabeça, de tentar entender como aquilo se deu. Eu não vou contar em detalhes nesse vídeo o que aconteceu com a Isabella Nardoni. Existe muito material na internet que explica, reportagens da época que falam a respeito, alguns documentários também. Os meus cachorros, gente, eles continuam latindo e eles convivam com eles. Tô aí, Apolo. Enfim, eu vou continuando aqui. Eu vou falar pra vocês o seguinte. O crime da Isabella Nardoni, ele chocou muito pelo fato de ter sido o pai com a madrasta que provocaram o acidente que levou à fatalidade na morte delas. Recentemente teve um outro caso também de uma criança, né? O Henri Borel. E esses casos geralmente tomam uma proporção muito grande na mídia. O fato é que o corpo, a Isabella Nardoni não estava mais lá para conseguir falar o que havia acontecido naquela noite fatal em que ela perdeu a vida. Havia só o corpo dela, e o corpo dela, através dos laudos, né, dos legistas, eles conseguiram averiguar que haviam marcas, haviam indícios de que não foi um acidente, de que ela havia sofrido alguns tipos de violência física antes de ter sido jogada pela janela. O laudo pericial também, ele inclui que a camisa do pai estava marcada com as grades que foram cortadas para que a menina fosse arremessada para o lado de fora até o corpo dela despencar no pátio, na área comum ali do edifício em que eles viviam em São Paulo. Então, as gotas de sangue, milimetricamente, eu tô falando mais rápido, gente, para que vocês consigam entender. Eu não vou, se é um vídeo curto, eu não posso me estender, mas ao longo da aula eu falo isso com um pouco mais de mistério, provoco eles e falo com uma linguagem que eles consigam entender, para saber e chegar até o ponto de fechar e entender como que aconteceu aquele crime. Então, haviam gotas de sangue próximo ao apartamento, haviam indícios pela roupa de que houve a força para jogar o corpo da menina para fora da janela. Haviam falas de vizinhos que escutavam discussões entre o casal motivados por ciúme entre Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, pelo fato da ligação que havia entre o Alexandre com a ex por conta da criança. Você separa do marido, mas a criança, ela continua ali no meio. Então, os vizinhos presenciavam, né, ou ouviam discussões entre o casal. O casal, na época, eles negaram completamente, choraram, deram entrevistas dizendo o quanto amavam a Isabella, e até mesmo as expressões faciais, a forma como eles falaram, não convenceu as pessoas que estão acostumadas a mexer com aquelas expressões que conseguem falar, né? O corpo fala, né? Explicar como aquilo ali realmente, o que eles sentiam para o que eles estavam projetando na entrevista, tentando não se tornarem os principais culpados da morte da menina. Por que eu trago esse crime? Primeiro porque, apesar de ser chocante, é um crime que eu não tenho que falar sobre coisas muito violentas, como eu falaria, por exemplo, do caso da Suzane von Richthofen, que foi a cúmplice na morte dos próprios pais, que foi uma morte também muito pesada e também chocou e também teve uma repercussão muito grande nacional na época, eu lembro disso. Ou falar sobre a Elise Matsunaga, que é um crime bárbaro, em que ela mata o marido, né? Ela tem muitas mágoas relacionadas ao comportamento dele com ela, as agressões físicas que ele provocava nela. Físicas não, as agressões psicológicas pelo fato dela ter sido uma garota de programa. Então é uma história muito pesada para eu levar para um 6º ano. Então, geralmente, eu utilizo o crime da Isabella Nardoni para que eles consigam entender o que é a história. No caso, a história eu trago em alusão ao crime que aconteceu com a Isabella Nardoni. Eu entrego ali e pronto. A menina foi encontrada no pátio daquele edifício. Esse é o ponto da história. E o desenvolver da história, eu consigo linkar para esses alunos através das fontes históricas. A forma como a gota de sangue se forma no chão, pela altura do pai, a elevação do pai quando segura a menina, para poder formar aquela gota específica com aquele tamanho exato. Tudo isso, a ciência, né, principalmente a perícia, ela consegue de forma muito concreta, de forma muito precisa,
relatar dentro dos laudos do processo e tudo mais que havia participação do pai e da madrasta. As marcas no corpo, o corte, o sangue encontrado no carro, a forma como se deu o crime no dia 29 de março, ele segue um processo em que eles depois vão fazer reconstituição para poder tentar entender como aconteceu o crime da Isabela. Isso eu utilizo na sala, eu utilizo com os meus alunos para explicar, através de um crime, através de uma coisa que aconteceu no passado, em que os que participaram de forma brutal, matando, não falariam sobre aquilo e não se declarariam culpados. E a pessoa que sofreu essa ação, que no caso é a Isabela, ela não estava mais viva para poder contar com detalhes o que aconteceu. Então, o que liga as pessoas? Como é que as pessoas vão saber o que aconteceu de fato naquele dia? Através das marcas no corpo da Isabela, através das pistas, das evidências deixadas e através de todo o laudo pericial que foi feito na época. Então, essa alusão que eu vou fazer é: a história é o crime, o que aconteceu. Pode ser um acidente, pode ser uma guerra, pode ser um fato que aconteceu há um tempo atrás. As fontes históricas são todos os indícios, podem ser orais. Um exemplo aí oral, eu falo sobre os vizinhos que presenciavam as brigas entre o casal. É uma fonte oral. Ou uma fonte material, como as gotas de sangue ou a própria camisa do Alexandre Nardoni marcada pelas grades que levaram ali o corpo da Isabela a ser jogado. Ou até mesmo o corpo da Isabela, que é uma fonte material que explica muito mais através das marcas deixadas, né, de acordo com o laudo. Então, tudo isso que a gente vai vendo dentro desse processo nos leva a crer que foi um crime brutal, foi cometido pelo pai, pela madrasta, e que gerou muita comoção, mas que serve de exemplo para eu tentar entender qual é o papel do historiador. O papel do historiador é um investigador na história. Ele, através dos materiais, das fontes orais ou fontes escritas, né? Pode ser uma carta, uma revista, um texto. Eu consigo unir todos esses documentos, todas essas fontes e montar o quebra-cabeça que é a história. Bom, essa geralmente é a minha aula inicial no 6º ano. É uma aula que todo mundo assim gosta, porque crime ou coisas chocantes acabam provocando a curiosidade, não só minha, como dos meus adolescentes, como dos meus jovenzinhos, dos meus alunos. Então, eu inauguro assim o 6º ano. Claro que professores que quiserem seguir aí mais ou menos a minha ideia, uma professora de ciência que quiser falar sobre células, ou quiser falar sobre tecido, ou quiser falar sobre enfim, pode utilizar, fazer analogia, mas sempre tomem cuidado com a forma como vocês vão acessar essa criança e como vocês vão falar sobre, para que não assuste, né? Eu acho que a gente pode falar as coisas, mas tudo depende da forma como a gente leva. Os meus alunos, mais uma vez, assim, eu faço esse experimento com eles há anos. Mais uma vez eles se interessaram e ficaram ali. E como aconteceu? E eles tentavam, assim, até ser os meus pequenos Sherlock Holmes para tentar descobrir como que aquele crime chegou a acontecer. Bom, esse foi um resumo, assim, sobre o que são fontes históricas, qual o papel do historiador, um investigador da história, e qual é o papel, o que é a história em si. A história é a nossa invenção humana, e serve para que a gente tenha como base o que aconteceu para mudar ou, né, moldar o nosso presente. Eu vou ficando por aqui, mas ao longo da semana eu vou tentar fazer mais vídeos com o que eu encontrar de interessante para vocês e vou postar aqui no canal. Gostou da história? Se você é professora, se você viu e se você se interessou e achou bacana levar isso para sua sala de aula, fica à vontade. Dá uma curtida aqui no meu canal, siga para poder tenham acesso, ative as notificações para você ter acesso ao que eu venho colocar aqui. E ao longo desse ano, cenário novo, lindazinha, novinha, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Eu não sei ainda quando é, galera, tô corrida, mas assim que eu puder e tiver vídeo novo, eu venho falar aqui para vocês. Um super beijo, fiquem com Deus.